não vou te mostrar, tá, Gisele? Então, já que eu não vou te mostrar, tá? Pessoal, entrando já. Gente, muito boa tarde. Com vocês, eu estou aqui gravando Lulu do meu coração, minha querida do coração. Vamos lá? Nem sempre eu consigo. Tem uns que eu já conheço de cor, aí eu já falo, Emanuele, linda. Vamos lá? Gente, mesmo aí interessado nessa história. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Giovanni de Fortaleza, um beijo grande pra você, meu coração. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu estou aqui gravando, né, dando uma aula na pós-graduação do Portal F3, na tarde de hoje. E eu entraria, Baluzinha, eu entraria aí, galera de Campinas, para fazer um periscope. Entraria não, tô entrando, né? Fazer um periscope agora a respeito do caso, isso aí, a respeito do caso do homem que ejaculou lá na perna da mulher. Inclusive, eu aqui dando a minha aula, a Gisele que tá aqui, me deu a seguinte, obrigada meu bem, querido coração, que coisa bonita, boa tarde. Vamos lá. Então, a Gisele me deu uma aluna minha aqui, me deu a notícia de que, inclusive, hoje, esse episódio teria se repetido, né? Essa notícia já virou gozação, é verdade, um duplo sentido aí. Mas vamos embora. E eu já sei que ele no pescoço da mulher, né? E aí hoje parece que às 8 horas da manhã, num ônibus lá em São Paulo, pessoal, Fernando, um beijo grande, ele novamente, o mesmo cara, né, Gisele, teria perpetrado essa conduta. Veja bem, a de hoje não tem graça, porque, aliás, nada disso tem graça, né? Mas eu digo que a de hoje, ela não traz maiores discussões, porque a de hoje, pelo que eu vi, ela inequivocamente caracteriza crime de estupro. Por que a de hoje, pelo que eu li, um pouquinho de nada, por que eu hoje vi que isso caracterizou assim? Tô em aula, meu amor. Vamos lá. Então, hoje caracteriza crime de estupro inequivocamente, caracteriza crime de estupro. E caracteriza crime de estupro porque parece que pelo que eu li, né, nas primeiras coisas assim que eu li, ele teria segurado, né? Parece que ele teria forçado a mulher, teria segurado a mulher com a perna, impedido a mulher de sair daquele lugar ali, tá? Então, o que acontece? Não é porque ele é revoltante demais. Não tenhamos dúvida disso. Então, a de hoje é uma questão fácil. Quer dizer, fácil sob o aspecto de nós analisarmos o que de fato aconteceu. Delegado indiciou por estupro? Mas é isso mesmo. De hoje, repito, houve emprego de violência e houve o ato de libidinagem. Nós sabemos que aquele ali é ato de libidinagem, não há dúvidas a respeito desse ato de libidinagem. E é mesmo para estar com isso tudo de nojo, porque é para ter nojo. Só que eu quero fazer uma coisa aqui com vocês. A respeito dessa... Não, hoje ele vai no estupro. Hoje ele vai no estupro. Repito, hoje não vai haver muita dúvida a esse respeito. Tá? Aliás, eu não vejo nem como ter, se foi mesmo assim que aconteceu. O grande lance não é a de hoje. O grande lance é aquela em que ele teria do nada, né, ejaculado no pescoço da mulher, tá? Essa é uma questão muito mais complexa. E eu devo dizer a vocês, eu devo confessar a vocês, para quem aqui é meu seguidor no Periscope, para quem acompanha as minhas lives, e a Gisele que está aqui comigo hoje, porque é a gravação, mas aí nós temos a possibilidade de termos alunos aqui presencialmente. Olha lá, Gisele, olhando, né? Como ele ejaculou no pescoço, fácil, ele estava de pé, devia ser isso, né? Ele estava de pé, a mulher estava sentada, ele se masturbou e ejaculou no pescoço da mulher. Mas a questão é a seguinte, essa da data anterior, acho que foi terça-feira, né? Da data anterior, ela está sendo objeto aí dos maiores debates nas redes sociais. Muitas coisas já escritas a respeito,
mas coisas escritas por pessoas da área jurídica e pessoas também que não são da área jurídica. Bem, e por conta disso, eu também tenho visto que muitas foram as pessoas que já se posicionaram no sentido de que isso seria estupro, né? E também aconteceu de muita gente se posicionar no sentido de que não é estupro, tá certo? Então, devo dizer a vocês que também me causou alguma perplexidade saber que, inclusive, o juiz que julgou, quer dizer, o juiz que tratou do primeiro desses casos, né? O juiz que tratou do primeiro desses casos, ele estaria sendo, como é o nome? Ameaçar a filha do juiz, estamos dizendo, nas redes sociais, né? E aí é uma loucura muito grande tudo isso. De sorte que eu tenho reparado que as pessoas estão com medo de falar sobre esse assunto. As pessoas, até muitos professores, não querem se comprometer e não querem falar sobre esse assunto. Porque as pessoas estão ficando amedrontadas. Nós estamos vendo uma loucura, que as pessoas não falam mais a respeito daquilo que pensam, porque elas ficam vítimas da opinião pública, não é? Só que tem uma questão. Eu uso o Periscope e olha só, rapidamente falando, eu sou mulher, tanto sobre a questão de sexo, eu digo sexo biológico, quanto questão de gênero. Eu venho de classes sociais menos privilegiadas. Eu andei de ônibus durante 27 anos da minha vida, então eu conheço muito bem o ônibus, conheço muito bem o trem. Na minha época, nem ônibus, nem trem, não tinha nem ar-condicionado. De sorte que eu posso dizer para vocês que eu conheço muito bem a realidade de alguém que anda de ônibus, de alguém que chacoalha no Japeri, sabe? Então, eu tenho que... Aqui eu não posso ficar sendo levada por questões, assim, esses papos que eu tô vendo assim, porque nunca andou de ônibus, porque não vai falar isso pra mim. Pra mim não vai falar. E nem porque não é homem, porque é mulher, porque é homem, porque as pessoas também assim, tá dizendo que não foi estupro porque é homem, tá dizendo que foi estupro porque é mulher. A análise não é essa. A análise tem que ser uma análise técnica. Tem que ser uma análise estritamente técnica. E eu quero dizer para vocês o seguinte: eu pedi a Deus para que me instruísse, se eu deveria falar ou não. A Gisele sabe desde o início da aula de hoje, assim, Senhor, eu estou ficando até com medo. Será que eu devo me manifestar já com tanto ódio que está rolando na história? Com tanto ódio? Gente, eu quero aqui dizer para vocês que é nojento, é repugnante, é absurdo, é estarrecedor, é uma coisa, é um constrangimento que não tem tamanho. Tu imagina? Eu me imaginei, né, gente? Quem se imagina nessa situação? Tá? Eu já me imaginei nessa situação, né? De acontecer aquilo comigo. Constrangimento pior não pode haver. Imagina você estar indo pro trabalho, o cara ejacular no teu pescoço, na tua cara. Não é não? Então é óbvio que eu não tenho dúvida nenhuma de que isso seja nojento, que isso seja altamente constrangedor. Mas o direito penal é regido. O direito penal é regido pelo princípio da legalidade estrita. O direito penal é regido pelo princípio da legalidade estrita, coisa que nós conquistamos com a nossa democracia. Hoje não pode acontecer com qualquer um de nós o que aconteceu no passado com muitas pessoas que, mesmo sem terem praticado condutas criminosas, iam para os calabouços, iam para os porões para serem torturadas e por responder por crimes que nunca praticaram.
Nós somos regidos pela legalidade estrita e nós não podemos aqui por conta de inconformismo ou por conta de revolta ou por conta de querer entrar que todo mundo pensa, querer entrar naquela onda do que todo mundo fala. Nós não podemos burlar o sistema da legalidade estrita. Quero repetir. Quero ser técnica, porque eu faço as minhas lives para alunos de direito. O clamor popular, óbvio, vai dizer que isso é estupro. Tecnicamente falando, o de hoje, esse homem hoje cometeu estupro. Ele hoje impediu que a mulher saísse. Ele, mediante violência, como se tivesse... Como é que é o nome daquele golpe? Que eu não sei o nome de golpe, de que tu dá perna e prende a mulher. E ele cometeu inequivocamente hoje um crime de estupro, está muito bem indiciado, deverá ser mantido. O crime dele é capitulado como hediondo, ele deve ser responsabilizado pela prática de um crime hediondo. Agora, o primeiro caso não foi estupro não, gente. O primeiro caso não foi estupro, porque tecnicamente falando, o estupro precisa ser praticado com violência, mas violência aqui no sentido estrito da palavra, e com grave ameaça. Tá certo? Não houve nem violência, nem houve grave ameaça. O professor Rogério Sanches escreveu, eu até quando falei aqui que ia fazer, dizendo isso, o professor Rogério Sanches, ele escreveu até um artigo, não sei onde foi, não foi no Facebook dele, falando sobre isso, e ele explica as questões referentes às elementares do crime. E eu, assim, aplaudo muito, devo dizer para vocês que hoje eu fiquei assim fã da coragem do professor Rogério Sanches de ter escrito aquilo que escreveu. Porque ele teve coragem de colocar a cara, a tapa, e só pode... E outra coisa, você tem que colocar a cara porque senão fica muito fácil. Senão você não gosta da gente, você gosta de um personagem que alguém criou pra você, né? Então, com relação a não ser o crime do artigo 215, com relação a não ser estupro de vulnerável, eu concordo com tudo que ele escreveu. Eu só discordo de uma coisa, muito respeitosamente falando aqui, e já assim dizendo que me tornei assim fã hoje, embora eu já conhecesse esse trabalho, mas pela coragem de escrever. A única coisa da qual eu discordo é quando ele fala que aquilo ali é uma importunação ofensiva ao pudor. Para mim não é. Aquilo é crime. O que ele praticou não é estupro, mas o que ele praticou é a conduta criminosa, sim. A conduta criminosa é do artigo 233 do Código Penal. Claro que eu não ia gostar, não sou idiota, quem é que vai gostar? É óbvio que eu não ia gostar. Né, meu querido? Não ia gostar mesmo, você não tenha dúvida. E sei bem o que significa isso, de você ser constrangida, ser sarrada no ônibus, me desculpe do termo, tá? Agora, esse tipo de comentário que você fez não é comentário técnico. E a gente já sabia que vinha esse tipo de comentário, né? Então, a história não caracteriza estupro, mas caracteriza o crime de ato obsceno. Isso é crime de ato obsceno. Tá? Isso é crime de ato obsceno, abra um artigo 233, é crime sim, tá? É crime de ato obsceno porque, deixa eu só pegar meu Código Penal aqui rapidinho, abram aí o artigo, eu já estou no intervalo aqui da pós, abra aqui no artigo, Código Penal, artigo 233, eu não me dou bem com esse vadimeco. Isso aqui é análise técnica. Eu não sou socióloga, eu não sou psiquiatra, eu sou professora de direito penal, tá? É isso aí. E eu estou falando sobre a ótica de um direito penal legalista, tá? Eu não posso ampliar, eu não posso criar tipos penais incriminadores que não existem, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos olhar aqui o artigo 233 do Código Penal. O artigo 233 do Código Penal, 233 do Código Penal. Diz o artigo 233 do Código Penal: praticar ato obsceno em lugar público ou aberto ou exposto ao público. Trata-se de um crime de ultraje público ao pudor. Trata-se de um crime de ultraje público ao pudor. E é óbvio que se ele,
que se ele ejaculou é porque ele se masturbou ali no ônibus, certo? Na frente num lugar que é público ou exposto ao público, e assim é evidente que isso é conduta de 233. Que é ridículo nós não termos um traje público ao pudor. O de hoje, eu repito, hoje ele estuprou a mulher no ônibus. Eu estou falando do outro, tá? Eu estou falando do outro, do primeiro fato. Agora, que é absurdo que isso seja um crime tão leve, não tenho como negar. Que é um absurdo que a nossa lei não trate de uma figura outra intermediária, eu não posso negar. Que é absurdo que isso traduz uma impunidade absurda, eu não posso negar. Que isso é ridículo, eu não posso negar. Mas eu posso dizer para vocês que o direito penal é regido por uma legalidade estrita. Vocês têm que lembrar o seguinte, que a revolta não deve ser com relação à análise técnica do dispositivo. A revolta deve ser com relação a nós termos ainda hoje, uma lei penal que foi feita na primeira metade do século passado. Nós estamos no século 21 com uma lei penal da primeira metade do século passado. O que nós temos que mudar é a lei. Nós temos um código da primeira metade do século passado, ultrapassado, portanto, que precisa ser modificado. Tá certo? Que precisa ser modificado, que precisa ser mudado. Tá bom? É isso que nós precisamos ter. Não é revolta com relação a aplicar a lei do jeito que tem que ser aplicada. E digo mais uma coisa a vocês. Então, eu repito, concordo com quase tudo que o professor Rogério disse, mas discordo, fico muito... E outra coisa, também achei assim, até covardia, porque o que eu tô querendo dizer é o seguinte, tá todo mundo se abstendo, assim, tá todo mundo dizendo assim, não vou falar porque vão me xingar na internet, não vou falar porque daqui a pouco estão me ameaçando, não vou falar porque eu tô aqui sujeita a ouvir o que alguém aqui falou pra mim, queria ver se fosse eu que levasse uma gozada na cara, desculpe do termo, tá? Mas escreveu se eu ia gostar, é óbvio que eu já estava preparada para isso, né? Mas eu falei assim, não, eu não vou ser covarde, porque eu nunca fui covarde com relação a nada na minha vida, vou ser covarde agora. Entende? E outra coisa que eu quero dizer para vocês, no dia que nós pegarmos a legalidade, e colocarmos a legalidade de lado, para aplicarmos a lei de acordo com aquilo que a gente achar que é justo ou injusto, nós estamos fritos. Nós vamos voltar à pior das ditaduras. Nós vamos voltar à pior das violações dos direitos fundamentais. E outra coisa, ele passou... mas ele já tinha passado... Quantas vezes ele tinha passado? 12 vezes, não sei quantas vezes, 17 vezes. O erro daí. Porque se ele praticou isso antes, mesmo que isso fosse um crime de menor potencial ofensivo, ou uma contravenção penal, porque essa porcaria desse crime aqui é de menor potencial ofensivo, né? Mas mesmo que isso fosse um delito de menor potencial ofensivo, ele já não podia ter passado impune 17 vezes. Concorda comigo? Porque os institutos despenalizadores da Lei 9.099 não são essa bagunça aí que o cara pode ficar praticando crime, Aí o erro não foi nesse. O erro foi o fato de não ter acontecido nada com esse cara nessas outras tantas 17 vezes, que ele já não poderia mais estar se beneficiando de institutos despenalizadores, até porque a contravenção penal é de ação penal pública incondicionada, não dependeria de vontade da vítima. O crime aqui também é de ação penal pública incondicionada, não dependeria de vontade de ninguém, a não ser dos órgãos encarregados da persecução criminal e do Poder Judiciário, certo? Então, queridos, por isso que eu digo para vocês que coloquem cada coisa no seu lugar. Esse homem agora vai ser preso por crime de estupro, por crime hediondo e deverá cumprir a pena por crime de estupro e crime hediondo. Acabou, certo? E lembrar que se eu subverto a lei para dizer que é crime X, quando é crime Y para José, amanhã podem subverter a lei para dizer que é crime X, quando é crime Y para mim e para você. E aí nós não vamos gostar.
Tá certo, queridos? E mais, se hoje parece que no caso de hoje, que foi estupro, parece que ele vai ser, alguém notou que ele tem, porque esse cara tem um problema mental qualquer, né? E nesse caso, ainda vai acontecer mais, meu amigo, porque se ficar caracterizada a doença mental dele, nem pena ele vai ter, não. Porque você sabe que ele, se ficar caracterizada a doença mental, e se ficar caracterizado que em razão da doença mental, ele era ao tempo da ação ou da omissão, completamente incapaz de entender o caráter ilícito do fato de se posicionar de acordo com esse entendimento, o que vai acontecer? Ele vai receber uma absolvição imprópria, porque vai se constatar a sua inimputabilidade, e a ele será aplicada uma medida de segurança. Tá certo? Então, queridos, é por aí. Bem, se ele é inimputável ou não, vai depender do que ficar lá dito no tal exame a que ele vai se submeter. Tá certo, queridos? Então, ainda tem essa. Agora, não briga comigo, não briga com o professor Rogério Sanches, não. Não briga com as pessoas que foram para falar que isso aí não é crime de estupro, não. Briga com a lei. Exija a criação de um tipo penal. Exija a modificação do nosso código. Sabe por quê? Porque o teu código penal tem aqui dispositivos que não existem. Tu sabias que, por exemplo, quer ver? 234. Aqui no Brasil, vender revista pornô está previsto como crime. Mas, se fizer o que esse cara fez, essa bobeirinha que caiu aí. Então, você sabia disso? Sabia que na tua lei, servir bebida para bêbado é contravenção penal? Tu sabias disso? Então, essa porcariada que não tinha que ter, e o que nós tínhamos era que melhorar a lei que nós temos. Sabe como é que é? Então, queridos, não é mole não. Não é servir bebida para menor de idade. Servir bebida para menor de idade é crime, do 243 do ECA. Eu tô falando servir bebida para marmanjo bêbado. Abre o 63.2 da tua lei de contravenções penais. Não é para menor. Menor é crime, não tenhamos dúvida disso. 243 ECA. Tá? Então, amor, claro que nós estamos sofrendo. Claro que nós estamos sofrendo e nós devemos fazer de tudo para que isso mude. Tá? Mas nós temos que respeitar legalidade, nós temos que respeitar lei, porque sem isso não há Estado democrático de direitos. Tá bom, queridos? E outra coisa, eu prefiro que você saiba, eu repito sempre isso, eu quero que você me siga por aquilo que eu sou e não por um personagem que eu finjo ser, e eu não gosto de personagem. Se eu me calasse, se eu não falasse nada, se eu deixasse sozinhos determinados colegas que estão falando sobre isso, eu me sentiria extremamente covarde e eu não me sinto. Inclusive, eu não ia nem falar, mas no meio do caminho eu pedi inspiração a Deus para que me fizesse falar o que eu tinha que falar, que se eu sentisse no meu coração que era para falar, que eu falasse, porque eu prefiro morrer criticada do que morrer covarde. Fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe, ilumine e guarde vocês. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Aqui. Ô, meu bem, um beijo grande. Tchau, gente.